Muito bem, pessoal, vamos lá começar nossa live, sempre com algumas surpresas, porque live é assim, né? O que acontece, acontece ao vivo. Hoje eu não vou conseguir, por algum motivo tecnológico, que eu sou bom no tarô, porém na tecnologia às vezes fica a desejar. Eu não estou conseguindo ver a mensagem de vocês, porém, todas as perguntas que vocês tiverem, vocês podem estar colocando lá no meu, aqui na descrição, né, na verdade, do vídeo, que depois esse vídeo ficará disponível para vocês. E também lá no meu Instagram, no @FernandoLonan, vocês podem também encaminhar a pergunta de vocês, tá bom? Porém, hoje o som está ok desde o começo, isso é o que importa. Bom, para quem também está vindo assistir o meu vídeo, né, pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso poder estar com todos vocês mais uma vez. Lembrando que agora toda semana teremos live com bastante coisa para estar passando aqui para vocês, com bastante informação, muito conteúdo, que o meu objetivo acima de tudo é fazer com que todos vocês entendam e participem desse mundo maravilhoso do tarô, um mundo que eu sou apaixonado, como vocês bem podem perceber. Bom, o nosso tema de hoje, né, são os naipes em relação com o tarô, né? Nós temos no decorrer da história muitas divergências sobre os naipes, como vocês podem ver aqui nessas cartas que eu coloquei aqui, cartas de baralho comum, em contrapartida com os naipes utilizados nos arcanos menores do tarô, né? Tem muita gente que já trabalha, né, que está assistindo o vídeo, que já trabalha com os arcanos maiores e por muitas vezes tem dificuldade de estar utilizando os arcanos menores na interpretação, justamente porque às vezes ou porque falta uma imagem ou porque falta um entendimento do seu real significado. Então hoje a nossa live é justamente para quebrar, né, essas barreiras de dúvidas e fazer, claro, vocês ficarem mais profissionais no atendimento, ou se você está começando, já começar com o pé direito nesse mundo do tarô. Bom, temos aqui, eu coloquei aqui disponível para vocês, né, um arcano de cada naipe, para vocês terem uma relação. E aqui na frente eu coloquei falando sobre as cartas comuns do baralho, né? Primeira questão, quem veio primeiro, né, nessa interpretação? Nós temos a primeira versão da história, que começou com os arcanos, né? E depois tornou-se um jogo. Assim como nós também temos a outra versão, que era um jogo, e depois tornou-se um oráculo. E nós temos a terceira versão, que é a que eu mais gosto, porque existem relatos históricos, né? Que é a mistura dos dois. Como que isso procede? Todos os arcanos que nós temos no tarô, em cada parte do mundo, ele foi feito de uma maneira diferente, tá? Ele tem partes do mundo que ele tinha menos arcanos, tinha lugares que ele já tinha uma quantidade maior. E devido, né, a essa questão de imigração, guerras, vamos mudar de país, vamos invadir aquele país, enfim, essa história, né, que nós já temos por muitos anos, o tarô ele acabou meio que absorvendo um pouquinho de cada lugar que ele passou, né? Vale lembrar que um dos povos que ajudou muito na propagação do tarô foram os ciganos, o povo cigano, já que é um povo nômade e que passou, né, desde a Índia por vários lugares do mundo, foi absorvendo e trazendo, né, esse profundo conhecimento. Então nós temos que levar sim em consideração uma participação muito forte dos ciganos na nossa prática, né, do tarô até hoje. Quando isso se mistura, nós temos, por exemplo, em torno de 1500. Então, vou dar números assim altos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, quando nós pegamos o arcano, né, do tarô de Marsella, vocês têm essa imagem aqui. É um arcano menor de naipe, aqui é um naipe de copas.
tá? Representado pelo cálice, não como no baralho comum representado pelo coração. Então você tem aqui um arcano somente com o 5 de copas, somente com 5 cálices desenhado. Em contrapartida, quando você pega um tarô, né, de mais ou menos 400 anos depois, que é o tarô de Rider-Waite, que você pega, deixa eu procurar ele aqui, por exemplo, um arcano, né, menor de copas, você já tem o que? Imagem, você já tem representação física de pessoas, né? Mais ou menos em 1900 que esse tarô foi publicado. Então você já tem aqui imagens, simbolismos, representações, muitas coisas que ajudam na interpretação. Mas primeiro, né, o primeiro fato que a gente tem que entender desses arcanos menores, né, entender os naipes, é que cada um deles representa um elemento, tá? Quebrados, sendo a quebra, né, dos 4 elementos que a gente estuda em diversas práticas de magia, em diversos cultos, diversas tradições, tá? Então, quando vocês analisam aqui o naipe de copas, que inclusive eu já até fiz um vídeo falando sobre ele, o copas, representado pelo naipe de coraçãozinho, ele também é representado pelo cálice. E claro, trazendo toda a nossa referência do elemento água. Na sequência, nós temos aqui o naipe de paus, que ele muitas vezes é representado por aquele naipe parecendo um trevo, tá? É o naipe de paus, e esse naipe ele é muito interessante, porque em muitas partes da história, ele representa elemento fogo, porque ele é um naipe, né, muito associado a trabalho, a conquistas, a luta. Em outras tradições, você encontra ele sendo representado pelo elemento ar, pelo fato de galhos estarem no alto das árvores. Qual dos dois eu devo seguir, Fernando? Eu recomendo vocês seguirem a orientação do deck que vocês estão adquirindo. Por quê? Porque o que acontece? Todo deck ele é criado com seus respectivos naipes, com seus respectivos desenhos e simbolismos. Muitas vezes, se você pega um deck na qual os arcanos, né, representados pelo paus com fogo, fogueiras, cores quentes, fica difícil a interpretação você falar que é elemento ar. E o mesmo acontece no inverso. Mas de uma maneira geral, na maioria dos decks, os arcanos do naipe de paus, ele é do elemento fogo, tá bom? Seguindo aqui na sequência, temos aqui espadas, tá bom? Que no baralho comum ele é representado por aquele coraçãozinho invertido. E o espadas, ele vem trazendo na mesma situação. Alguns falam que é elemento ar, outros falam que é elemento fogo. Elemento fogo pelo fato da espada ser forjada no fogo. E elemento ar pelo fato da espada conseguir cortar o ar quando você utiliza, né? Quebra, né, a molécula com a velocidade, enfim. Mas na maioria dos decks, ele também representa o elemento ar. Tá bom? Então, fogo para paus, ar para espadas. E o último aqui, o naipe de ouros, tá? O naipe de ouros no baralho comum, ele é representado pelo balãozinho. Porém, no tarô, a maioria dos tarôs, ele é representado por moedas, tá? Falando então, né, desses naipes, e o naipe de ouros, ele é o elemento terra. Aí já faz uma conexão muito perfeita, porque o ouro, né, tem muita relação com dinheiro, prosperidade, com abundância. Então é um naipe que ele está de acordo, né? O ouro vem da terra. Então não temos discussão perante a isso. Aí vem uma outra questão, uma outra dúvida. Tá bom, Fernando, eu entendi que cada um dos naipes, ele representa um elemento. Então eu posso pensar que todas as cartas, né, todos os arcanos de copas, ele vai representar algo emocional? Sim e não. Pensem que os arcanos menores, quando a gente fala de cada naipe individual, ele tem a tendência
Então, copas tem a tendência emocional, paus tem a tendência de trabalho racional, o espadas tem uma tendência mais de criatividade, uma tendência mais relacionada a projetos, planos, dúvidas, soluções. E o naipe de ouros representando mais conquista, saúde, prosperidade, abundância. Porém, em forma de tendências, tá bom? Pensando então nessas tendências, nós temos aqui todo o jogo, né? Decorrido. Nós temos as como a grande potência, nós consideramos todos os ases, as de copas, paus, espadas e ouro, como um elemento de plenitude, aquilo da abundância, aquilo que vai dar certo, já aconteceu, já faz parte do seu caminho, já faz parte da sua vida, tá bom? Na sequência, temos o as valendo sempre como 1, tá? Igualzinho nos jogos de baralho, tá? Por isso que eu falo que existe uma mistura, né? Que existe uma mescla entre jogo, tarô, tarô, jogo. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas jogavam tarô em forma de jogo para não serem punidos, né, como heresia ou alguma coisa do tipo. E muitos artistas, né, antigos desenharam cartas de tarô, principalmente os arcanos menores, baseados na história da sociedade que ele vivenciava. E ele via pessoas jogando baralho, jogando jogos, né, no geral. E aí desenvolvia cartas pensando nessa ideologia, tá? Como na sequência nós temos aqui o as sendo o número 1, nós vamos decorrer, tá? Todo de cada naipe as e depois de 2 a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou por aí? Não. Depois que terminamos as, depois os números de 2 a 10, nós vamos para a corte, que é o lado que eu acho mais interessante, mais misterioso dos arcanos menores. Que é quando falamos desse mistério, pensando no valete, no cavaleiro, na rainha e no rei. Exatamente nessa sequência. Então, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, já estamos falando aqui dos 56 arcanos menores. No momento único, numa situação na qual já sabemos que esses arcanos menores fazem parte de uma história, de uma realidade social, cada um na sua época, cada um na época que esse deck foi criado, tá? Então, pensando num simbolismo bem fácil para vocês já começarem esse estudo, pensem assim: todos os valetes representam pouco. Pouca quantidade, pouca possibilidade. Quando você fala pouca possibilidade, não entenda que alguma coisa vai acontecer rápido. Pelo contrário, se tem pouca possibilidade, vai acontecer a longo prazo. Pegaram essa ideia? Depois a gente vai para o cavaleiro. Quando a gente fala dos naipes, né, dos arcanos representados por cavaleiros, de copas, paus, espadas e ouro, o cavaleiro, pensa assim, está a caminho. Então, quando cair o cavaleiro, está a caminho, está chegando. Aí, claro, vai depender do que o seu consulente está perguntando, tá bom? Quando vamos para a rainha, estamos falando do sim. A rainha, ela diz sim, isso é seu, isso você conquistou. Já é o a caminho mais próximo, já é aquela situação acontecendo. E fechamos com os reis, reis de copas, paus, espadas e ouro, já trazendo a ideia conquistei. E aí, num ciclo, né, contínuo, vamos de novo pro as, que representa a plenitude. Não tem como dar errado, tá bom? Pensando ainda, né? Ok, Fernando, eu consigo jogar, né, tirar os arcanos, tirar o tarô apenas com os arcanos maiores.
existe a possibilidade de tirar o tarô somente com os arcanos menores? Sim, existe, porém vão faltar detalhes. Quais detalhes? Porque quando falamos do tarô, né, os 78 arcanos, estamos falando de uma mistura social. Nós temos os arcanos maiores, né? O mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os enamorados, o carro e assim por diante. Estamos falando de uma realidade que acontecia dentro do espaço da realeza, tá? Então, nós temos o mago, o imperador, o carro, por exemplo, como uma sequência do mesmo personagem, o rei. E aí depois nós vamos para a sociedade, né? Para fora do castelo, pensando, dando esse exemplo como uma realidade medieval ou anterior a isso. Tá? Aí nós temos lá na sociedade. Quando você pega os arcanos menores, você tem o comerciante, o artesão, aquela pessoa que fazia os eventos, que fazia as festas, o casamento, a separação, a quebra, a decepção, a tristeza, a morte, a doença, a saúde. Então nós temos tudo o que acontecia na sociedade. Por isso que eu sigo particularmente, tá? Minha teoria, eu gosto de tirar tarô com todos os arcanos. Tanto que muitas vezes vocês veem semanalmente eu postando, né, sobre o arcano da semana. Às vezes cai arcano menor, às vezes cai arcano maior. Tudo depende de como embaralhou e a energia daquele momento. Mas os arcanos menores, eles, diferente do que muita gente pensa, que o que acontece? A pessoa vê um arcano menor que nem aqui, o de Marsella, né? Vou pegar um outro arcano aqui só para dar uma referência. Aqui. Pega aqui, ó, no de Marsella. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, que a câmera tá virada, eu não estou conseguindo olhar para vocês, tá? Quando você vê aqui, por exemplo, no de Marsella, você tem apenas o desenho do naipe. Então essa falta de recurso, essa falta de repente, até experiência com o tarô, faz com que a pessoa decida não trabalhar com os arcanos menores. Ou porque acha difícil, ou porque falta simbolismo, ou por N razões. Eu já penso diferente. Quando você tem o estudo da tarologia, que é uma coisa que eu venho falando muito com vocês, você pode pegar um arcano do tarô apenas com uma taça, você consegue decorrer o seu significado. Mas claro, por exemplo, o tarô de Rider-Waite, que ele tem muito desenho, que ele tem muitos simbolismos, obviamente ele vai te ajudar muito na interpretação. E é legal vocês, quando colocarem, né, o jogo, né, quando vocês abrirem o tarô, definirem a rota do consulente, é muito legal que você começa a ver muitos detalhes, como por exemplo arquétipos, personalidades. Os arcanos menores dão uma ideia de tempo fantástica, eles são muito exatos. Quando você se pergunta, né, o tempo de algum acontecimento relacionado a dia, mês e ano, ele é assim fabuloso, ele dá aquela... Às vezes o arcano menor, o arcano maior deixa um pouco vago, vem o menor e diz, sim, é isso. Você consegue separar por cada um dos naipes ou por cada um dos elementos até tipo físico de quem ou da situação que o seu consulente esteja perguntando. Então assim, não deixem de estudar os arcanos menores. Eles têm assim um potencial muito grande em favorecer o atendimento, em favorecer as respostas que vocês buscarão e vão oferecer para o consulente de vocês, tá bom? Bom, continuando. Muita gente também pergunta, Fernando, então tá, eu sei que o As vale 1, aí eu tenho de 2 a 10. Valete, cavaleiro, rainha e rei, eu já entendi, porque eles têm palavras-chave. Então, se eu pensar de 1 a 10, eu devo seguir a numerologia? Só com a numerologia vai dar certo? Outra vez eu respondo sim e não. Por quê, Fernando? Porque sempre sim e não.
Porque tudo depende. Depende do que você vai estar utilizando. Por exemplo, a numerologia pitagórica, ela tem certas especificações com o tarô. A numerologia cabalística, que é a que eu trabalho, ela é bem mais aprofundada a nível de tarô. Até por causa, né, do Sefirós, da própria árvore da vida, enfim. Então ele acaba trazendo o tarô como uma referência. Então pode ser que alguns números vão dar divergência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente fosse pensar, né, no número 2 da numerologia, falando daquela numerologia básica, o 2 significa acordos, parcerias, casal, sempre acontecendo em 2, né? Comunicação, enfim. Se eu fosse falar sobre os arcanos menores com o número 2, olha como seria diferente. No 2 de copas, eu tenho duas pessoas conversando. Ok, se eu fosse jogar para o significado da numerologia, deu certo. No arcano de paus, tem um rapaz olhando para o horizonte entre dois paus, né? Como se ele tivesse focado em alguma situação. Pensando na numerologia do número 2, estaria certo? Um pouco. Com um estudo mais aprofundado de numerologia, sim. Pensando no naipe de espadas. Pensando aqui nesse deck, tá? Olha o número 2. Uma mulher de olhos vendados, meio que se protegendo com duas espadas. Teria relação com a numerologia? Já não sei. Talvez num estudo de mapa numerológico, sim. Mas falando só do significado do número 2, ficaria vago. E pensando no ouros, né, o naipe de ouros perante a numerologia, aqui nesse deck tem um rapaz meio que fazendo malabarismo, né, com as duas moedas. Teria relação com o número 2 na numerologia? Não. Nesse caso aqui não tem, porque o 2 ele sempre está representando duas pessoas ou duas situações. Aqui, nesse arcano, ele está sozinho. Então a gente já começa a entender que algumas vezes a numerologia, né, dentro do tarô pode nos ajudar, mas ela não é definitiva, tá? São dois estudos diferentes, se complementam, mas não são substituíveis. Do mesmo jeito que uma pessoa que entende de tarô, não necessariamente essa pessoa é um numerólogo, e do mesmo jeito que a pessoa sendo um numerólogo, não necessariamente ele é um tarólogo. Tá bom? Deu para entender essa parte? A numerologia ela pode nos ajudar na interpretação, mas não necessariamente vai ser o significado direto. Porque senão, se fosse pensar assim, o 1 representa início. Então quer dizer que todo as seria início de algo? Não, até porque, como eu expliquei para vocês anteriormente, os arcanos, né, de as representa a plenitude, ou seja, já deu certo. Uma coisa que está começando não quer dizer que já deu certo. Deu para entender? Se eu estou parecendo aqui o arcano, né? Deu para entender esse jogo? Por isso que quando a gente fala jogar tarô, é exatamente isso. Não é um jogo por parecer um jogo. É um jogo porque você tem que ter estratégia, você tem que ter interpretação, justamente para que você chegue nos objetivos que o seu consulente busca. Ou, de repente, utilizando esse tarô para vocês mesmos, ele também vai fazer parte dessa situação, de você poder fazer uma boa interpretação. Uma outra pergunta que sempre chega a mim. Tá bom, Fernando, e se de repente eu embaralhei, fui fazer a tiragem para o meu consulente e só saiu o arcano menor. O que eu faço? Choro, dou um abraço no consulente e falo que não sei? Gente, não. Não é esse tipo de situação que a gente vai fazer. Se só cair arcanos menores, vocês, com o básico de entendimento de arcanos menores, vocês conseguem fazer um atendimento muito bacana. E não esqueçam, é a prática. Para você que está começando, que está participando pela primeira vez aqui dos meus vídeos, já deixo esse recado. Não é somente sorte, não é somente intuição. Existe estudo. Pouquinho de pouquinho em pouquinho,
vocês chegam no patamar de realmente ter uma consulta leve e simples. No meu caso, eu ainda estudo tarô. Meu estudo nunca vai parar, porque cada deck, cada artista traz uma interpretação diferente. E o legal é que assim, os decks mudam, mas numa maneira geral, aquele significado base, ele sempre vai existir. Que nem eu falei para vocês, o valete significa pouco. Independente do deck que vocês escolherem, ele sempre vai significar pouco. Pode ter um simbolismo a mais, um detalhe a mais? Pode, e aí ele complementa o seu significado, mas isso não quer dizer que ele que ele muda de acordo com o deck, porque senão vocês imaginam, se a gente tivesse 900 decks lançados, imagina ter que estudar 900 decks e cada um deles ser uma interpretação diferente. Não, não é assim que funciona. O tarô ele tem ele é coerente em vários aspectos. Muda de acordo com a época e com o seu simbolismo. Tá bom, gente? Continuando. O legal também, né, dos arcanos menores é que muitas das histórias que tem nos arcanos maiores, ele passa para os menores como se fosse assim, o rei saiu do castelo, ele foi para o meio do povo. Quando a gente tem, né, pegar aqui uma referência aqui para vocês, que eu deixei bem organizadinho para poder explicar tudo certinho aqui para vocês. Eu tenho aqui o imperador, tá? Guardem aí, o imperador. Esse imperador, ele vai aparecer várias vezes no decorrer aqui dos arcanos menores de 1 a 10. E esse mesmo imperador é o cavaleiro aqui representado nos arcanos menores, assim como ele também é o rei nesse momento aqui do arcano menor. Então vamos pensar dessa forma. Então o imperador, ele tem os seus significados próprios, né? De organização, de controle, de estar sempre muito concentrado, de ter aquilo equilibrado na sua vida. Aí vamos pensar assim, saiu o imperador, que representa equilíbrio, num dos seus significados. E saiu o rei de copas, equilíbrio emocional. Caiu o rei de paus, equilíbrio mental, raciocínio, equilíbrio no trabalho. Saiu o imperador e o rei de espadas. Equilíbrio mental, equilíbrio nas suas atitudes, naquilo que vem pensando. Saiu o imperador mais o arcano de rei de ouros, equilíbrio financeiro. Deu para pegar essa parte? Vamos pensar num outro arcano. O mago. O mago, ele pode muito bem ser representado pelo valete, tá? Nos nossos arcanos menores. Então você tem lá o mago. O mago representa início como palavra-chave, né? Uma das palavras-chave. Então, se eu for falar o início de copas, pensando no valete, precisa de colocar mais emoção nisso. De paus, precisa trabalhar mais nesse início. Espadas, precisa focar mais nesse início. De ouros, precisa poupar dinheiro nesse início. Nessa pequena demonstração aqui, se cai o mago com esses arcanos, vocês já têm uma resposta emocional, mental, relacionada a trabalho e material. Ou seja, em poucos minutos eu dei uma definição do que? De arcanos que representam os 4 elementos na vida desse consulente. Então pensem assim, todos os arcanos menores, todos os 4 elementos, né? Copas, espadas, paus e ouro, ele sempre vai estar dizendo que existe a possibilidade entre os 4 elementos de influenciar todo o jogo, toda a tiragem. Então, por exemplo, se uma tiragem caíram vários naipes, né, de copas, a gente entende que é uma consulta que está sendo mais direcionada para aspectos emocionais e relacionamento.
E aí você pode falar assim, vamos falar um pouco sobre suas emoções? Aí o consulente vai dar aquela olhada assim para você, nossa, como ela sabe que eu vim aqui justamente para buscar isso? É jogo, é interpretação, é estratégia, que é isso que eu quero passar para vocês. Aí de repente saiu mais. Vamos pensar, caíram na tiragem geral, né? A introdução, caíram vários naipes de ouro. O que você pensa? Ou essa pessoa está com problema financeiro, ou essa pessoa quer dar uma reviravolta na vida financeira dela. Aí a pessoa fala, uau! Como que ele sabia que era exatamente isso que eu estou buscando? Existe o fator intuitivo, eu falo que a nossa mentoria espiritual, existe vários fatores que nos ajudam. Mas antes de tudo, existe a interpretação, existe o estudo. E só com o estudo, isso consegue acontecer de forma rápida. E como eu sempre venho falando nos nossos encontros, é o estudo do tarô que te faz se tornar um tarólogo seguro, um tarólogo com confiança. E isso que estamos fazendo hoje, gente, é um grande estudo, que quanto mais eu falo para vocês, mais eu também aprendo. Por isso que eu estou aqui também com esse canal disponível para todos vocês. Tudo bem, gente? Quando a gente fala também sobre previsões, né, com o tarô, que é muito comum, que nem teve agora no começo do ano, que todo ano todo mundo adora fazer previsões, ou no decorrer, né, dos atendimentos, no decorrer do ano, próximos à data de aniversário, sempre vamos lidar com situações de previsões, tá? O que acontece com isso? Os arcanos menores, gente, eu sei que pode ser que tenha muita gente que vai discordar de mim, mas previsões baseadas com os arcanos menores, na minha experiência, é muito mais possível de ser assertivo do que os arcanos maiores. Por que eu deixo isso bem claro ao vivo aqui para vocês? Porque o que acontece? Os arcanos maiores, eles não são só significados imediatos. Eles têm muito aquela questão da filosofia, a interpretação, o arquétipo, o simbolismo, o que isso representa, o que representou para o seu criador. Ele vai muito mais além. E para previsões na qual você precisa, por muitas vezes, de objetividade, até para não ficar uma coisa muito coletiva, né? O que acontece? Os arcanos maiores, você acaba tendo que dar uma previsão coletiva, porque ele é interpretação. O arcano maior, ele é interpretação, ele é sentir. Como muitos autores americanos dizem, é o feeling. O arcano maior, ele é o que sente, é como é o que ele representa para você, mais os seus significados. Já os arcanos já os arcanos menores, eles são objetivos. É esse ponto final. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui aleatório. Eu gosto muito desse daqui, porque o significado desse aqui, o 9 de espadas. Se vocês olham esse desenho, 9 espadas na parede, uma pessoa sentada na cama, preocupada, já dei a resposta do que significa esse arcano menor. Preocupações, tensões, muitas vezes a pessoa passando por uma situação de vida muito difícil. É isso, ponto final, não tem o que ficar, mas talvez, quando o sol, Não, gente, é isso, ele é o objetivo, é papum. Lógico, tem mais significados, então eu tô falando assim, muito rápido, até para a live não ficar muito longa, que eu vou falar mais futuramente. Mas vocês conseguem ver como ele é o objetivo? Agora, se eu fosse falar da mesma maneira sobre, por exemplo, o arcano do enforcado, que tem um simbolismo muito parecido, eu falaria que ele pode ser uma acomodação, coisas do passado, a pessoa que não está com atitude, a pessoa que não está se amando, que está faltando oportunidades, que ela também não está buscando oportunidades.
Aí se eu fosse trazer isso para o meu aspecto pessoal, né, em forma de arquétipo, isso também pode representar que eu acomodei, que eu estou me deixando para a vida, que eu perdi esse amor próprio, que eu de repente não acredito mais em mim mesmo. Olha quantos significados. E eu poderia passar mais muitas horas aqui falando para vocês esses significados, tá? Então, por esse motivo, para previsões, os arcanos menores, eles são muito efetivos. Então, ó, hoje, no dia 17 de janeiro, estamos proclamando, né, um dia oficial do Estude os arcanos menores. Eles podem mudar a sua vida e principalmente a sua tiragem do tarô, tá bom? Ele realmente pode fazer muita diferença na interpretação, certo? Ele tem história, ele tem simbolismo, ele tem situações, às vezes, cai uma sequência de arcanos menores que você olha os arcanos, você olha o consulente, sabe, faz cara crachá, você olha o arcano, olha o consulente, olha o arcano, olha o consulente, você até pensa, talvez eu não vou falar isso para ele. Aí muita gente que está assistindo deve estar se perguntando agora, como assim? Cai alguma coisa no tarô e eu não falo para o consulente? Sim, isso é uma das aulas principais que eu ensino no tarô, é ética. Nem sempre o indivíduo está pronto para receber certas notícias, certas informações. E os arcanos menores, eles têm um poder de te dar esse feeling do tipo, guarda isso, ou fale de outras maneiras, dê uma contornada, deixe aquela pulguinha atrás da orelha, mas não seja tão direto. Porque como eu disse, nem todo mundo está preparado para receber aquele boom de informações, tá? A gente tem que pensar que esse indivíduo pode estar vindo de uma depressão, está vindo de uma perda, pode estar vindo de uma decepção ou mesmo de uma ansiedade, uma euforia que pode também comprometer toda a interpretação daquilo que você disse, distorcer tudo que você falou. Então é muito importante ter esse bom senso na hora da tiragem. Tudo bem? Eu sei que é bastante informação, eu entendo vocês, mas gente, eu sou fascinado pelos arcanos menores, tá? Quando eu vejo, assim, de repente, interpretações... eu já escutei isso nos meus mais de 20 anos de tarô, gente, acredite. Mais de 20 anos trabalhando com isso, tá? Eu sei que eu aparento ser super jovem, mas já tenho uma longa estrada aí trilhada com o tarô. O que acontece? O tarô, eu já vi muita gente falando assim, não, arcano menor, eu nem vejo, ele fica dentro da caixa porque ele não representa nada, ele não vai me ajudar na tiragem, ele só me confunde. Gente, quando eu escuto isso, eu juro pra vocês, eu sinto um coração partido, eu fico nessa situação aqui, igual esse arcano menor aqui, ó, eu sinto 3 espadas no meu coração. Por que eu digo isso para vocês? Porque imaginem, nós temos 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Por qual motivo, criadores, desde muitos e muitos anos atrás, estamos falando aí de mais de 700 anos, que o tarô está na nossa sociedade, tá? Quem seria, né, a pessoa capaz de criar algo que não fosse ter valor? Então, gente, quando vocês escutarem pessoas, ou mesmo se vocês forem em algum atendimento e vocês veem que a pessoa fala mal ou desdenha os arcanos menores, fique observando, porque talvez essa pessoa não tenha estudado a tarologia como ela deveria ser trabalhada. Trabalhar com os arcanos maiores por opção pode ser a afinidade do tarólogo, né? Mas falar mal ou desdenhar os arcanos menores é literalmente uma falta de informação. Imaginem, eu tô aqui já quase 1 hora com vocês e, gente, eu ainda tô aqui no pico do iceberg. Esse iceberg nem começou a derreter ainda para eu começar a explicar mais, tá? É uma coisa muito profunda que com o tempo vocês vão entendendo e aprendendo aqui comigo, tá? Então já imaginem, são muitos significados.
Então vamos fazer uma recapitulação para vocês ficarem bom demais aí nos arcanos menores já nessa primeira aula. Todos os arcanos menores, os 56 arcanos menores, eles são divididos em grupos, tá? Eles são divididos em 4 grupos. O grupo de copas, elemento água. Grupo de paus, elemento fogo. Grupo de espadas, elemento ar. E grupo de ouros, elemento terra. Nessa divisão, eles são divididos entre cada grupo de 1 a 10. Onde 1 representa as e nós temos arcanos de 2 a 10. Após isso, vem a realeza, tá? Que a realeza, ela é separada por 4 arcanos. Valete representando pouco, cavaleiro representando a caminho, rainha representando a conquistar e o rei representando conquista plena. Pensando de uma maneira geral, cada naipe dos arcanos, nós temos quanto? 14 arcanos menores, tá? Então nós temos 14 para copas, 14 para paus, 14 para espadas, 14 para ouros, 14, 14, 28, 28, 28, 56 arcanos menores. Separando em grupo, fica muito mais fácil para vocês entenderem. Quando você fala, não, eu sei que toda a galera que está aqui do lado de copas vai estar falando alguma coisa emocional. Isso me ajuda? 100%. Por exemplo, aqui ó, o 2 de copas, representando 2 pessoas, né, uma parceria. Aí você vem aqui no 3 de copas, pessoas festejando, alegres por alguma coisa. 4 de copas, a pessoa aqui sentada, refletindo, de repente, esperando uma motivação para que as coisas aconteçam. 5 de copas, uma pessoa triste, olhando para baixo, com algumas taças caídas, decepção. E assim segue, ou seja, sempre pensando em alguma coisa emocional, alguma coisa afetiva. E o mesmo vai acontecer para cada um dos naipes, logicamente, em suas formas individuais de acontecerem devido aos seus elementos. E aqui, gente, nós temos os 4 elementos vivos representados no tarô. Quando a gente fala, tem que ter os 4 elementos, né? É indicado que ter os 4 elementos na sua mesa de tiragem. Ou, de repente, olha, é interessante o equilíbrio dos 4 elementos para vocês entenderem o tarô. Eu estou falando desses rapazes aqui, eles são a base. Porque o que acontece? Se existe arcano menor, é porque a sociedade produziu. Então, se existiu a sociedade, não existe reinado sem sociedade. Então, se a gente for pensar de uma maneira histórica, um rei, né, um imperador sozinho, se ele fosse um arcano maior, ele não seria nada se ele não tivesse toda a sociedade ali em volta, trabalhando, cada um realizando as suas funções. Ele não teria cadeira para sentar se não tivesse o artesão. Ele não teria, de repente, estudo se não tivesse uma pessoa que o ensinasse a estudar. Então, por esse motivo, pensando de forma social, né, de acordo com a história, os arcanos menores, socialmente, eles são muito mais importantes do que os arcanos maiores. Mas, devido à filosofia, à interpretação e o passar dos anos, né, que os arcanos maiores vieram recebendo maiores interpretações, maiores filósofos, né, pesquisando sobre, fez com que eles ganhassem esse potencial, porque ele é muito falando de nós. Enquanto os arcanos menores falam muito de tudo o que acontece na vida, na sociedade, no trabalho, no amor, na saúde, enfim, em todos os aspectos. E todos esses significados menores que existem dentro dos arcanos maiores, nada mais é do que uma influência dos arcanos menores dentro dos arcanos maiores. Quanta informação, né, gente? Mas
Para você que chegou um pouquinho atrasado, não tem problema. O comecinho do vídeo foram feitos alguns testes para ter certeza que o som estava saindo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar na descrição do vídeo, que vai aparecer aqui embaixo. Entre hoje e amanhã esse vídeo já estará disponibilizado aí no meu canal do YouTube. Tem lá o meu Instagram, @FernandoLonan, que vocês também podem mandar todas as dúvidas que vocês tiverem. Se inscrevam no meu canal, ativa o sininho, toda semana coisa nova para vocês. Compartilhem, curtam, dividam com as pessoas que vocês amam essa informação de tarô. E me sigam também nas redes sociais, para que eu fique ali, ó, pertinho de vocês, sempre com muita coisa bacana, muita coisa legal sobre esse mundo maravilhoso do tarô. Mais uma vez, muito grato de todos vocês passarem esses minutos aqui comigo. Como sempre, uma imensa satisfação estar junto de vocês dessa forma, pessoal e não pessoal, mas pertinho como sempre. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar. Um grande beijo a todos e até o próximo encontro.